Salve, salve, meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazal quem vos fala. Espero que todos estejam bem. E neste vídeo eu trago as operações que realizei no pregão de hoje, 10/10/2022. Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se melhor adapta às mudanças. Já dizia Darwin. Então bora lá, antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acreditem que possa gerar proveito e deixe o like, pois vai ajudar bastante. Deixa um comentário aí, né? Estamos sempre abertos a nova forma de enxergar as coisas. Dizer que a gente está sempre mudando, né? Como já disse aí, a gente precisa se adaptar. E como o célebre poeta também dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas. Assim, então, inicio o vídeo de hoje, porque quem acompanha aí, ou torcendo a favor ou torcendo contra, sabe que vínhamos numa sequência esquisita. E observando alguns vídeos, né, das operações, alguns replays de mercado que eu voltei para estudar, percebia que na inversão do Henkel, operando pelo 5R, por exemplo, ele dava alguns sinais e no tempo menor ainda ele acusava uma consolidação ou uma região ainda que antes de um rompimento, né, para uma continuação de uma tendência. Óbvio que existem milhares de tendências, tendências mais longas, né, do longo prazo, tendências curtas, tendências de 10 minutos, tendências de 5 minutos. E quando eu falo da tendência neste momento, estou falando dessa tendência dos fractais menores, né? Falando aí de tempos curtíssimos, aí 10, 15, 20 minutos, né? Dentro de regiões que eu enxergo como regiões de valor, onde eu devo estar focando aí as operações desta forma como eu estou avaliando o mercado. Então, para não ter muito mais delonga, eu já expliquei em vídeos anteriores, essas linhas que estão na tela é um indicador que eu criei, sem magia, sem nada. Depois eu estou estudando, assim que eu tiver melhores conclusões e ver que realmente são regiões que são importantes, né? Aí eu divulgo aí libero o indicador para download ou ponho na tela aí, como eu já mostrei já anteriormente, a ideia, né, do código fonte, né? Porque é bem simples, fazer o básico é bem simples aí no Profit, é uma ferramenta bem bacana. Ele simplesmente, né, eu pego através do True Range, que é o indicador nativo do Profit, eu pego a movimentação média por hora dos últimos 10 dias. Né? Então, é um True Range de 90 períodos no gráfico de 60 minutos. Então, ele vai pegar essa média hora dos 10 dias. Eu que tive essa sacada, não, vi lá no canal do Fabrício, que é o dentista do mercado, onde ele fala que essas regiões são importantes. No índice eu vi que ele fala bastante o dólar. Eu não vi muito, mas estou fazendo um teste e aparentemente é interessante sim. Então o que eu faço nesse indicador? Eu pego os 5 primeiros minutos de mercado, identifico um possível ali, primeiro topo e fundo, que são as linhas que estão ali como vermelho e azul. Né? Azul é o primeiro fundo e a vermelho o topo. E depois, a partir de aí, do fundo para cima eu traço um outro canal lá com essa movimentação média, que no dia de hoje é de 32 pontos hora, né? A média da movimentação. E a mesma coisa, só que o inverso no primeiro topo, joga para baixo os 32 pontos. Beleza? Qual que é a ideia? Como eu estava falando, eu observava, por exemplo, ele dava uma inversão ali no gráfico da esquerda, por exemplo. Vamos supor que ele vai inverter o Renko ali, né, nesse momento. Ele dava uma entrada, eu fazia essa entrada, só que muitas vezes ele descia e enroscava no outro fundo, né? Porque no tempo menor ainda ele não tinha formado ali topos e fundos descendentes, né, para se caracterizar uma tendência de alta, de baixa, né? E já, mais uma vez, para quem pulou o vídeo e chegou até aqui, quando eu estou falando das tendências, existem várias, né? Da macro, da micro, e o que eu falo nesse momento é do micro tendência do 3R, né? Então, o que eu entendo, né? A minha verdade, não sou um trader profissional, sou engenheiro mecânico, mas o que eu entendo? Acima dessa média, essa nuvem também é coisa simples, eu criei essa regra de coloração só para ficar pintadinho ali. Mas acima dessa média, são duas médias, uma de 89 exponencial e uma de 72 exponencial. Acima delas é a micro tendência no 3R de compra, e abaixo delas
à venda. E aí eu me atento no 5R ali também, porque ele pode enroscar nessa região aí, né? Quando a gente tiver contra essas médias aí do 5R. Mas enfim, qual que é a ideia? O mercado vai abrir. Eu não opero até que essas linhas comecem a se desenhar para eu entender essas regiões que é onde eu posso buscar meus possíveis alvos. E fez fundo menor que fundo anterior, topo menor que topo anterior, entendo que é uma tendência micro ali de baixo. Rompendo esse fundo, formando o fundo, eu posiciono uma ordem de venda. O stop não vai ser fixo, eu preciso esperar isso daí, mas ele tem que ficar num topo anterior que esteja fora da nuvem, né? Fora dessa nuvem, ou seja, entrou na venda, o stop tem que ficar acima da nuvem, entrou na compra ele tem que ficar abaixo da nuvem, de preferência no último fundo ali. Vão ficar stops em alguns momentos um pouco mais caros, aí na faixa de 100, de 13 pontos, né? 12 pontos, vai depender do movimento. Mas trabalhar com stop muito curto num tempo gráfico muito rápido, né? Muito curto, que é o Renko, o 3R, né? 3 tick de Renko. Se a gente deixar muito curto, ele violina muito. E depois ele busca o nosso take. Lá a gente fica com cara de bundão, né? Devia ter melhor protegido a operação. Então eu vou adiantar para não falar muito, depois eu explico no final o passo a passo das entradas, vez que eu gravo as operações, depois eu narro aqui em cima, né? E aí no final de tudo eu consigo detalhar melhor lá, porque aí eu consigo gravar na tela mesmo, ali ao vivo que não ao vivo, né? De forma simultânea. Beleza? Então deixa eu adiantar aqui. Então uma coisa que a gente trabalha o dia a dia, né? É o controle da ansiedade, né? Eu fiz essa entrada aí que vocês estão vendo na tela, estou posicionando a ordem, acreditando, né? Como ele violou para cima da média, depois voltou e pivoteou bem na média, acreditei que ali já fosse um possível pivô a ser já rompido para ele continuar na tendência micro de baixo. Porém, se eu tivesse me atentado melhor, eu teria visto no 5R, que teria um desenho melhor das pernas ali, né? O ideal seria ter vendido o rompimento daquele topo maior ali, né? Que está no 5R ali. Mas enfim, às vezes a gente conta um pouco também com a sorte. Não que esteja totalmente errado, né? Só que se eu tivesse comprado, aguardado o rompimento daquele outro pivô ali, o resultado seria interessante também, talvez até um pouco menos. Porém, todavia, entretanto, teria não tomado calor, né? Teria desenrolado rápido essa operação. Então eu vou adiantar aqui porque no final eu explico de forma mais detalhada. É só pela lisura mesmo que eu mostro que as operações foram realizadas. Então percebam, né, que eu movimentei o stop, o take, lá para aquela minha linha pintada lá embaixo, no 54194,6, coloco um pouco acima dela. Primeiro alvo, né, 6 pontos. E assim que ele executar, caso o mercado dê chance e avance e pegue esses 6 pontos, ele também já move o stop lá que ficou lá acima do topo, né, do último topo acima da nuvem, de 11,5 que ficou nessa operação. Ele vai se mover automaticamente, configurado aí no trailing stop, para 8 pontos do preço. Aí depois a cada 6 ticks ele renova, né? Chegando em 12 ele vai ficar a 4 pontos já de gain, ou seja, sempre mantendo a cada 6 ticks ele atualiza mantendo a 8 pontos do preço. Então nesse momento, né, ele foi lá e buscou o alvo ali de 17 pontos do segundo alvo, já tinha pego lá o primeiro. Então desta forma finalizamos a primeira operação. O que eu preciso fazer agora? Que ele faça um topo inferior ao topo anterior e depois ele venha novamente romper fundo, porém sempre tomando cuidado com essas regiões. Eu só vou entrar na operação caso o meu primeiro alvo, ou seja, os 6 pontos, esteja antes dessas linhas marcadas, que tenha campo, que tenha espaço para ele buscar antes dessas linhas. Então, caso ele renovasse um topo abaixo dessa linha em fúcsia, e aí sim, rompendo esse fundo eu compraria, porque eu teria até a linha azul lá, pelo menos os 6 pontos. Caso esteja muito próximo de uma linha ou da outra, eu prefiro não fazer, porque pelo que eu estou estudando, essas regiões podem enroscar o mercado, tá? Que ele pega a volatilidade, ele pega o range, né, como eu já mencionei, o range hora da movimentação do dólar dos últimos 10 dias. Lembrando que esse estudo eu vi aí e achei bem interessante no canal do Fabrício, lá, eu não sei pronunciar o nome dele, sobrenome, mas é o dentista da bolsa. Bem interessante os vídeos do cara lá.
Quem puder, vai lá que vai entender bastante coisa, vai clarear a mente, legal aí. Então aqui, ele enroscou naquela região da linha fúcsia, subiu, rompeu a média, rompendo os topos e fundos anteriores, fez um fundo e não renovou fundo superior, então acredito já na reversão da micro tendência. Quando eu falar tendência aqui, tá? Antes que alguém apareça e fale, isso não é tendência, está consolidado. Óbvio, eu sei que está consolidado, mas falo da micro tendência aí do 3R. Então quando ele renovou os topos e não renovou o fundo, caracteriza para mim, da forma como eu estou enxergando o mercado, o pivôzinho ali. Então rompendo esse pivô, eu entro, nesse caso aí, comprado. O stop tem que ficar abaixo do último fundo, fora da nuvem, não do fundo que fez o pivô, do fundo anterior. Serão stops, nesse caso deu 15 pontos, mais paciência. Ou a gente trabalha dessa forma, ou a gente vai ficar sendo violinado toda hora, pelo que eu estou estudando. Não existe a verdade absoluta. O que eu falo aqui também não é recomendação alguma, eu sou um trader iniciante, né? Como eu falo, de profissão eu sou engenheiro, e estou batalhando nesse mercado aí há 2 anos de alguma coisa, e pretendo conseguir encontrar aí a tão sonhada consistência, né? Que não é fácil, mas é possível, tá? Enfim, então vamos lá ver o que desenrolou nesta operação aí. Lembrando, este aqui é o meu alvo lá, perto da linha azul, que seria uma outra região que eu entendo como um possível suporte, resistência nesse caso, né? E bora lá, vamos ver o que aconteceu aí. E aí, nesse ponto aqui, ele foi lá e buscou aí o segundo alvo lá da nossa segunda operação. Então, sempre lembrando, entro na operação, no rompimento. Primeiro alvo, estou operando com 2 contratos. Mínimo que eu acredito seja de 2 mil como margem por contrato. Porque o dólar não é brincadeira. Ele pode dar uma pancada lá e te lascar se você tiver um capital muito reduzido. Esse já é reduzido, tá? Eu estou com 2 mil como margem para cada contrato. Para fazer desta forma. Menos que isso eu já acho mais complicado. O ideal mesmo seria mais. Quanto maior a sua margem por contrato, né, é melhor, porque a exposição do risco será menor. Óbvio que o lucro também proporcional ao tamanho da margem também será menor. Mas no longo prazo, você tendo um capital interessante, você tem um lucro percentual baixo que no financeiro compensa. É que quando a gente começa com pouco dinheiro no mercado, né, que é o certo, começar com um pouquinho para estudar, o lucro percentual não é tão interessante, né? Porque você fala, pô, percentual de R$ 1.000, 10% se você fizer, são R$ 100, né? E R$ 100 o quê, né? No mês já estaria ótimo, né? Porém, quem que faz o que com R$ 100? Então essa é a visão que tem que ser mudada, né? Não é o que fazemos com R$ 100, é o que fazemos com 10%. Porque o 10% de 1 milhão, né, já é um 10% mais interessante. Não sei se deu para entender a parada, mas a gente tem que se preocupar com isso. Quanto maior a margem, melhor. Mas o mínimo seria 2 mil por contrato. Tá? O que eu recomendo também que pode fazer se quiser operar um contrato só? Só que aí você não faz a parcial. Tenta pegar o alvo mais longo e protege. Chegou em 6 pontos ali, você protege a operação e vê o que vai dar. Pelo que eu estou estudando aqui, na maioria das vezes ele vai buscar, tá? Mas certeza não temos. Ou de repente você trabalha com take de 8, 9 pontos aí, para tentar buscar, né? Que pelo que eu estou olhando aqui, eles geralmente buscam esses níveis aí. Então vamos adiantar aí para ver como foi a nossa próxima entrada aí. Lembrando que eu estou iniciando a ideia com o dia de fazer 3 operações, operando das 9 ao meio-dia, sendo todas vencedoras, eu arrisco uma terceira, sendo vencedora, eu arrisco uma quarta, a quinta, assim sucessivamente. Tomando um stop, eu paro, mas como eu já mencionei até no final do vídeo que eu gravei antes, dependendo da assertividade, dá para até tentar aumentar aí a quantidade de operações nos dias que derem bom, né? Que se mostrarem mais com movimentos um pouco mais amplos. Mas enfim, vamos lá para a nossa outra entrada aí, que foi a última do dia, tá? E aí nesse momento ele fez uma pernona bonita de baixa, a retração não foi tão bonita, e eu coloquei ali na empolgação para pegar esse rompimento desse pivôzinho, e ele pegou na venda ali. Depois que eu entrei na operação, eu falei, que caralho, o que eu fiz aí de errado, né? A regra é, né, que eu criei, né, para minha mente, para minha cabeça, só operar comprado, vendido abaixo das médias de 72 e 89, que é o que forma essas nuvens aí. E eu antecipei, eu entrei antes, falei, puta que pariu, que merda eu fiz, mas agora o certo seria ter zerado, né? Errei, paciência, zero assume
o 0 a 0 ou o prejuízinho parcial e aguarda. O ideal seria esperar uma retração um pouco maior, para que aí sim, né, pegaria esse rompimento aí, que por hora a gente não sabe o que ia acontecer aí, né, mas depois aí vocês vão ver adiantando aí que ele fez um novo fundo nessa região, né. Se eu tivesse aguardado, aí sim seria o ponto interessante, porque ele segurou na média ali, ó, começou a voltar, aí você começa a tomar calor, e se tomasse stop aí seria bem feito, né, porque eu fiz errado. Mas, né, mais uma vez, do mesmo jeito que a gente tem azar em alguns dias, né, como o vídeo da sexta-feira, que azar não, né, eu brinco com azar, mas o azar, não existe o azar, né. Eu fui afoito e incompetente nas análises, nas entradas que eu fiz. Mas também a gente pode às vezes contar com um pouco da sorte, né, quem sabe. Vamos ver aí o que desenrolou desta operação. Aí nesse ponto aqui, ficou bem perto de pegar o nosso segundo alvo. Foi enroscar por causa de um tique ali. Eu devia ter zerado na mão. Falei, vou zerar na mão. Falei, não, ele vai buscar, vai buscar. Porra, velho. Então é uma coisa que eu tenho que mudar também na minha cabeça, né? Isso daí não seria alfaçar. Ele tá a meio tique de pegar um tique. Meio tique é foda. Meio ponto ali, a um tique de pegar a operação, né? O mercado enroscando ali, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, me dando chance. Tipo, falando, ó, Reginaldo, zera, cara. Zera que eu vou subir, zera que eu vou subir, zera que eu vou subir. Mas já tava protegido e deixei. Então, por causa de meio ponto, né, por causa de um ponto, né, meio ponto ali do tique, eu deixei mais de 10 pontos na mesa, né, então é outra coisa que também vou mudar. Chegou perto, começou a enroscar, ameaçou voltar, eu vou zerar na mão, né, não, óbvio, não vou ficar alfaçando lá em cima, mas ficou perto ali, enroscou, zera. É o que eu vou também começar a fazer, né, porque vocês vão ver que aí o mercado voltou, eu dei uma baixada ali para melhorar um pouco o preço, baixando o stop para mais próximo da nuvem, né? Melhorou um pouquinho o ganho, mas sendo stop gain, deixei alguns pontos na mesa aí. E aí nesse ponto, né, tava em 4 pontos, baixei manualmente para 7 pontos, deixando o stop logo acima da nuvem, e aí ele voltou e tirou no stop gain, onde ele começou a reverter o movimento aí. A partir daí, eu poderia entrar em outras operações, né, vez que fui assertivo nas operações, mas como eu vinha de uma sequência ruim, eu explico melhor na segunda parte do vídeo aí, onde eu detalho aí esses rompimentos aí. Eu preferi só fazer o trading mental, né? Que é ficar olhando, ó, aqui teria entrada, o alvo ali, stop ali, ali teria sido interessante também o resultado, se tivesse continuado, teria um lucro maior, porém poderia ter devolvido isso. Como vinha numa sequência ruim, a gente psicológico abalado, fica bunda mole, fica medroso, né? Mas faz parte, né? Melhor garantir, vez que 2.000 como garantia por contrato, eu estou operando 2 contratos, então estamos falando aí de 4 mil reais mínimo como garantia, um capital para se operar desta forma. Não é a verdade absoluta, mas é o que eu enxergo, é o que eu estou vendo desta forma de operar. Cada um é responsável pelas suas operações, pelo seu clique e o tamanho do seu capital. Então se a gente fala em R$565, que foi o resultado de hoje, a gente está falando de 14% sobre o capital, né, de Keg. Então é interessante. Óbvio que eu preciso manter isso no longo do mês, no longo das semanas, né. Tive uma semana ruim, semana passada, psicológico abalado ainda pelas mudanças necessárias que eu estou fazendo. Mas enfim, a gente vai lutar com muita garra aí para sobreviver nesse mercado e conseguir sobreviver dele, né? Sobreviver ao mercado, né? As pancadas aí, que o mercado ele é soberano. Não é fácil, né? Para quem começa como eu com pouquinho dinheiro. E é o ideal começar, mesmo quem tem muito dinheiro, começar com pouco dinheiro, porque a probabilidade de você começar perdendo é grande. Ela existe e faz parte do processo, né? Mas é isso aí, então vamos ficar para a segunda parte do vídeo. Eu até pedi para vocês deixar um like, se inscrever, compartilhar. Tem um pessoal que manda mensagem, que acompanha, que apoia. Tem o pessoal que aparece só em dia de loss para falar que está tudo errado. Faz parte, né?
O ser humano é assim mesmo, né? Então, para aqueles que acompanham e que conseguem tirar proveito de alguma coisa, deixa um comentário aí, vê se acha que está ficando muito longo o vídeo, se é necessário passar as operações apenas pela lisura, como eu falo, né? Gostar de mostrar de forma honesta que foi feito, né? As operações aí. Ou se já mostra, já é suficiente mostrando isso, se já dá para entender. Ou se com as marcações que faço na segunda parte do vídeo mostrando os pivôs, se fica melhor. Se prefere só a primeira parte, só a segunda, mas comenta aí, ajuda dessa força, né? Agradecer, né? Há um ano atrás comecei isso daqui. A ideia inicial era de comercializar um setup para o índice que funcionou muito bem, funciona, apesar do período complicado que tomamos alguns stops seguidos aí pela amplitude do mercado no índice. Deu uma segurada que começou a abalar o psicológico. Após alguns comentários também me fizeram sair da zona de conforto e ver que dá para melhorar. Operar setup funciona? Funciona. Né? Eu provo isso com os vídeos no canal do dia 1/6, né, de 2021, tem no canal aí. Só que pela sazonalidade do mercado, né, podemos tomar sequências ruins que não faz bem para o psicológico. Né? Pelo menos eu, que tinha estômago, comecei a me desequilibrar muito aí com as coisas que começaram a acontecer. Sei lá, era a fase, talvez tivesse que passar por isso, né? E para poder evoluir como profissional do mercado, né? Que ainda não sou, e como ser humano, né? Com relação à disciplina, a tudo, né? Nesse caminho aí, encontrei pessoas maravilhosas que apoiaram, né? Que eu não conheci pessoalmente, mas uma delas o Leandro. Eu sempre falo dele aqui, o Leandro Moura, um cara fantástico, sempre acreditou, sempre apoiou, incentivou, nunca quis jogar para baixo, né? Todos os comentários dele sempre positivíssimos, né? Para buscar a melhora. Então eu tive essa ideia de começar um canal para poder, falei, pô, não tenho um capital gigantesco para jogar para o mercado. Não é, eu perdi, comecei perdendo, né? Não seria justo eu ficar perdendo sempre, tirar dinheiro da engenharia, né? Como eu sempre falo, sou um profissional da engenharia, sou engenheiro mecânico. Não seria justo eu ficar tirando dinheiro do trabalho para fazer aportes aleatórios, né? E ficar perdendo, porque o que eu perdi aqui eu poderia aproveitar de outra forma, né? Com a minha família. Mas, né? Então tive essa ideia, cheguei a esse operacional que foi interessante. As regras de colorações do operacional Gaza me deram mais de 100% sobre o capital. Lembra que eu comecei com um capital pequeno, R$1.000, aí eu aportei um pouco, lucrinho, aportei um pouquinho, aportei um pouquinho, até chegar em 3.000. E depois cheguei a operar com 5.000 de capital no índice, com o próprio lucro do mercado e fazendo as retiradas ainda, pagando o DARF e tudo mais. Então foi interessante, sim, é interessante. E a ideia de comercializar era tentar eu acelerar o processo, né, do aumento do meu capital para trazer para o mercado, não só no day trade, como para outros investimentos, né? Mas as coisas acontecem, a gente não sabe, né, o porquê, às vezes não fica sem entender, e faz parte. As pessoas que se tiverem interesse em operar com o operacional aí tiveram lucro, isso tiveram disciplina também, né? Porque se não tiver disciplina de operar dentro das regras, fica difícil qualquer operacional. Mas aí teve toda essa mudança, então assim. Então, o setup funciona, mas se você puder operar sem setup, desenvolver formas de operar lendo o mercado, com certeza o seu resultado vai ser melhor. A ideia também do setup era ajudar o trader iniciante, né, a tirar essa subjetividade, porque fica um pouco subjetivo, né? Suporte, resistência, até você a calibrar sua mão fica difícil. Mas resumindo, então eu estou há um ano aí, um ano e pouco, desde o 1/6/2021 pondo vídeo, todos os dias. Em dezembro, que eu não operei todos os dias, eu aviso sempre antes, para dar aquela descansada, que faz parte também, a gente precisa dar uma descansada. Mas nesse período aí chegamos a 300 pessoas, 301 inscritos no canal, que são, para mim, é muito importante, né? É um número bacana. E o trabalho é esse. Quanto ao setup, né, pretendo não comercializá-lo mais. Que de repente, ao invés de ser uma ajuda, talvez fosse um desserviço, né, para tornar a pessoa acomodada, como eu talvez tenha ficado, né? Pô, o setup dá o resultado, então não preciso ficar estudando muito, vou que vou e. Mas quem tiver interesse de ver como funciona, tem os vídeos aí no canal, dá uma olhada.
E entrando em contato também, eu disponibilizo aí, sei lá, por um período de 1 ano, e mesmo depois também não vou querer vender, não, sei lá, não tenho mais interesse. Mas aí eu vou disponibilizando já por um tempo indeterminado para vocês testar e olhar e ver. A ideia é que muito mais importante que qualquer operacional é a disciplina, né? A disciplina é muito mais importante. Se você tiver disciplina, limitar a sua perda e estudar, buscar um operacional que você ganha sempre um pouquinho mais do que quando você perde, né? Vai dar bom, né? Esta forma como eu estou vendo aqui, por exemplo, vai dar dia de stop, mas se eu limitar a um número de 2 stops consecutivos, por exemplo, sei lá, vou tomar R$ 400 de stop, no máximo num dia de stop. E pelo que eu vi, a assertividade é bacana em outros dias. Então, esse é o lance. Até o Fabrício fala também da teoria das flechinhas, né? Não adianta você querer ganhar muito e também você não pode ganhar menos do que quando você perde, porque senão a conta não fecha. Mas você tendo equilíbrio de buscar uma assertividade acima de 50% e o seu ganho, né, ser maior do que quando você perde, a chance maior que tem é de você, no mínimo, empatar, né? Mas é isso aí, enfim, já falei demais, ainda tem a segunda parte, vai ficar longo pra cacete. Mas o intuito aqui é registrar as minhas operações para poder estudar e avaliar. Espero que de alguma forma, né, ou pelo zenito do que fazer, ou de pelo menos o que não fazer, seja útil para alguém, né, que esteja perdido, caia no canal aí. E tamo junto. Então vamos ficar com a segunda parte, onde eu mostro as operações mais detalhadas aí. Então vamos lá, como eu já mencionei, né? Está escrito aí, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Então, enfim, né? Tô dando uma ajustada, hoje eu contei um pouco talvez com a sorte, mas vamos que vamos e vamos ver no que vai dar, né? A gente não pode desanimar. Então o mercado abriu aí hoje aí com um gapzinho de baixo. Aqui, né? Numa tendência de baixo. Quando eu falo tendência, tá? Eu tô falando de um fractal menor, da micro tendência, porque hoje foi nítido, né? Que pelo menos no período que eu estive operando, o mercado foi um mercado consolidado, um mercado lateral. Essas linhas aqui são regiões que eu não tem muito segredo, tá? Depois eu estou estudando melhor elas, sendo algo que realmente ajude. Aí depois eu compartilho o código fonte aí desse indicador, né? Essa ideia aqui foi através dos vídeos que eu vi lá do Fabrício, que é o dentista na bolsa, né? Onde ele pega o range de 90 períodos no gráfico de candle de 60 minutos. Ou seja, ele pega a movimentação média dos últimos 10 dias por hora, né? A movimentação média hora dos últimos 10 dias. Então, aqui de forma automática, dentro dos 5 primeiros minutos, eu pego o, o topinho fundo que identificou. Deixa eu até colocar aqui para ver se vai aparecer. Indicador, detector de topos e fundos. Inserir. Ok. Então ele vai pegar ele pega um fundo, tá vendo? Joga para cima 32 pontos, que foi o que peguei lá no True Range lá, né? Que é o que está aqui, ó, esse indicador True Range, 90 períodos. Aqui está pequeno porque está no Renko, né? Então quando eu coloco nos 60 minutos, agora já também pode variar. Tem que pegar isso antes da abertura do mercado, mas está próximo. É 32 pontos por hora, né? 90 períodos, gráfico de 60 minutos, então são 10 dias. E esse daqui é o valor médio aí de movimentação por hora do dólar. Beleza? Acho que ficou claro. Eu não sou trader profissional, também não sou comunicador, como eu costumo dizer, né? Não é 5 minutos, aqui é 3R. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, eu vou tirar o detector de topos e fundos. Então, aqui ele traça, depois nesse último topo que ele pegou aqui, no período dos 5 primeiros minutos do mercado, e traça para baixo os mesmos 32 pontos, né? Dentro dessa região a ideia é não operar, né? Entre
o topo e o fundo. Hoje ficou curtinho, mas tem dia que vai ficar maior essa região. Então evitar operar nessas regiões é a minha ideia. Abaixo dessa média, dessa nuvem, né? Vendas e acima da nuvem, mesmo independente da cor aqui, compras, né? Não tem mistério nenhum, eu só fiz também como regra de coloração para poder pintar e ficar mais visual, que eu gosto de coisa mais visual, me ajuda mais. Mas aqui também é simples, é uma média exponencial de 89 e de 72 períodos. Quando eu falo de tendência, mais uma vez estou falando aqui, estou falando da micro tendência, tá? O mercado consolidado, mas dentro desse tempo gráfico menor aí de 3 vencos, ele vai ficar mudando a tendência toda hora. Da forma como eu entendo, tá? O que eu falo aqui não é a verdade absoluta, é apenas a minha verdade. Então, quando ele fez esse movimento aqui, né, depois já de ter... Eu só vou começar a pensar em operar depois que ele marcar essas regiões. Então, só depois dos 6, 7, 8 minutos da abertura do mercado que ele vai traçar essas regiões. Então, quando ele veio e fez isso daqui, né, eu já entendo que ele continua nessa tendência de baixo. O mercado ele veio, aqui ele já inverteria para uma tendência de alta. Lembrando, tá? Estou falando dessa micro tendência. Mais uma vez ele cruzou aqui. Mais uma vez inverteu para baixo. Fez esse topinho. O que eu estou fazendo? Eu estava operando num tempo de 5R com a inversão do Renko. Mas eu percebi que muitas vezes o Renko invertia. Por exemplo, numa região aqui que não teria perdido os fundos ainda desse tempo menor. Então muitas vezes ele vinha, descia pouquíssimo a favor de uma operação de venda, por exemplo, e depois voltava e estopava. Então eu falei, não, tem que dar uma olhada. Aí observando isso daí, né, que muitas vezes ele dava a entrada, mas antes de romper alguns fundos, falei, vou tentar operar o rompimento pelo gráfico menor. Então nesse caso ele veio, testou na média, voltou. Coloquei uma ordem aqui, como vocês viram aí já nas operações que eu mostrei anteriormente. Ele executou aqui a venda. O stop vai ficar um pouco mais caro, mas eu tenho que deixar ele fora da nuvem e atrás do último topo, no mínimo, né? Porque muitas vezes ele vai buscar essas regiões, né? Só para te estopar e depois pegar aí a seu favor, porque faz parte, né? Todo, como até o Wellington lá do Fala Trader, né? Ele fala, né? O institucional sabe onde você estava, buscar sessões, então você tem que ter stops mais longos, né? Não concordo com a forma de tudo que ele opera, da forma como ele opera em todo sentido, mas é interessante. A gente tem que estar com a mente aberta e estar buscando, né? Para estar se adaptando, né? Então fiz a venda aqui, talvez esse foi um erro que eu cometi, porque apesar de estar debaixo da média, tinha ainda esses fundos aqui, ó. Tinha perdido já essa linha CLTA, né, linha de tendência de alta, mas eu poderia ter aguardado um pouco mais, eu poderia ter aguardado ele perder esse fundo, né, que aconteceu só aqui na frente. Então eu teria tido ganho menor, né, o resultado seria menor, mas não teria tomado calor, né, porque a partir do momento que ele entrou, ele pegou aqui, ele ficou aqui embaçando nessa região, aqui podia ter me complicado. Aí ele veio, nesse momento, se eu tivesse comprado esse fundo aqui, né, teria sido uma operação rápida, sem susto, né? Aqui eu fiquei até pegar o primeiro alvo, né, e proteger a operação, foram 20 minutos. E depois ele buscou o take aqui com 24 minutos. Então se eu tivesse sentado nesse rompimento, eu entraria aqui nessa operação. O resultado seria um pouco menor, talvez só os 12 pontos do segundo contrato mais os 6 do primeiro, mas em 3 minutos teria resolvido. Mas enfim, contei com um pouco da sorte e faz parte, né? Então o mercado deu essa enroscada, mas pegou o primeiro alvo aqui. Aí o que eu faço? Dentro dessas regiões que eu defini lá, né, que é o range de movimento do mercado, médio, né, eu vou lá e arrasto e coloco um pouquinho acima o meu segundo alvo. Ele avançando 6 pontos, desculpa, engasguei aqui. Ele avançando 6 pontos, ele já vai trazer o stop de onde tiver para 8 pontos de onde tiver o preço. Porque se proteger muito curto também aqui, corre o risco de uma violinada e ele tirar da operação, né?
Nesse caso não teria, se eu tivesse protegido no 0 a 0 ele não teria tirado. Mas enfim, em alguns casos, ou na maioria deles, como eu verifiquei, vai acontecer. Então eu deixo a 8 pontos e depois, conforme ele descer mais 6 ticks, ele atualiza o trailing stop, né, o enforca gato, e já deixa 8 pontos. Então quando ele chegar em 12, por exemplo, ele vai ficar a 4 pontos a favor da entrada. Então eu estico o meu segundo alvo, né, para perto dessa região, acreditando que ele vá buscar. Pelo que eu estou verificando, né, como eu falei, né, a gente tem que se adaptar. Já há algum tempinho no mercado, ultimamente eu encontrei algumas pessoas que eu não conhecia antes, que é o caso do Edu Moraes, do próprio Fabrício, né, que tem conteúdos fantásticos gratuitos lá nos canais deles e ajuda bastante, né? Então o Fabrício fala muito sobre o deslocamento de preço, né? Então a gente vai ter que procurar os deslocamentos dentro dessas regiões. Então essas regiões são as regiões que possivelmente vai enroscar. Realmente estou fazendo o teste, está enroscando, né? Que ele veio, buscou, ele até desceu mais alguns ticks, né? São 2 pontos em cada 3 R's, dão 1 ponto cada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria dado mais 6 pontos aí, mas enfim. Melhor o garantido que toda hora ficar tomando 0 a 0, né? Mas é isso aí. Antes que eu me enrole, vamos lá para o segundo. Então, a partir desse momento, pegou aqui o take, eu aguardo. O que eu preciso agora esperar? Né? Que ele forme um novo topo e que me confirme mais um rompimento. Então ele veio aqui. Eu posicionaria uma ordem de venda aqui, vez que ele já está abaixo desse range. Se ele tivesse descido e acionado aqui a ordem, o stop ficaria não aqui, né, mas sim acima da nuvem. Então eu teria que colocar aqui, seria um stop mais caro, né, mas tem que ficar acima do último topo, fora da nuvem. Ou até mesmo aqui, né, que tinha um topinho aqui de uma inversão do Renko aqui, pelo menos o stop tem que ficar fora dessas médias, né? Mas ele não executou, ele não veio. Aí o meu primeiro take seria com 6 pontos, e depois o outro esticaria para essa região aqui. Essa é a ideia do operacional. Mas ele não veio, o mercado a partir daqui. Ele não veio e começou uma reversão da tendência. Quando eu falo reversão da tendência, eu estou falando mais uma vez, né? Porque antes que apareça alguém falar, esse cara tá louco, não sabe o que tá falando. Estou falando da micro tendência. Né? O mercado hoje foi lateral nesse período que estava operando. Mas eu estou falando aí da micro tendência, tá? Baseado nesse tempo gráfico. Essas médias móveis aqui de 89 e 72. Então aí ele veio, enroscou aqui. Enroscou aqui, eu precisaria perder esse fundo para que ele continuasse na baixa. Mas não, ele veio, cruzou para cima da média e veio para cá. O que eu faço? Ele fez um topo mais alto que o anterior. E estava fazendo um fundo mais alto que o anterior, que a gente não sabe se ele poderia daqui continuar descendo. Certo? Mas não, ele fez um topo, aqui ele fez um fundo maior que o anterior, então eu acredito que realmente ele vá para alto. Então eu posiciono a ordem aqui no rompimento desse topo, que ele pegou aqui. Primeiro alvo, 6 pontos. E estico o meu take para essa região aqui, ó. Um pouco abaixo dessa região dessas linhas que foi o fundo detectado lá nos 5 primeiros minutos. Então aqui ele veio, pegou o primeiro alvo, depois pegou o segundo alvo. Aí o que eu tenho que fazer agora? Aguardar mais uma vez. Ou ele romper e sair dessa região aqui, né? Porque nessa região eu não posso operar, então eu preciso esperar ele fazer um movimento maior para cá, renovando esses topos anteriores, fazer um fundo para poder comprar aqui. Mas hoje foi um dia lateral e não foi isso que aconteceu. O mercado ele desceu, fez esse topinho e aí eu posicionei minha ordem aqui. Esse foi o meu erro também, né? Porque na ansiedade, na empolgação, vi que estava dando certo as coisas. Eu acabei não respeitando a regra de operar só abaixo da média na venda. Né? Então ele veio aqui, pegou a ordem e começou a subir e me dar calor aqui. Não renovou o topo. Né? Aqui pelo detector de topos e fundos você deu para ver que aqui ele considera uma pernada só, porque esses zigue-zagues mais curtos aqui ele acaba não considerando como pernas, né?
Mas eu acabei considerando e entrei aqui. Esse foi meu erro, né? Porque na verdade esse detector aqui ele deu fundo aqui. Aí sim, esse fundo aqui deveria ser operado, porque eu entrei aqui, ele deu esse calor, aí ele veio, o certo seria nesse ponto entrar no rompimento desse fundo aqui. Aí ele veio, nessa região ele pegou o primeiro alvo, eu estiquei o meu segundo alvo aqui para baixo, por meio ponto, né, por um tique ele não pegou, mas ele pegou o primeiro, já protegeu a operação, veio para cá, veio descendo, quando começou a enroscar e não pegar aqui, eu baixei já a proteção para cima da nuvem, para um topo que ficasse aqui acima da nuvem, o mercado veio aqui, subiu e tirou no stop gain. Agora eu não lembro, ó, a mente está ruim, eu não lembro quantos pontos pegou aqui, né, no stop gain. Não sei se foi 2 pontos no 0 a 0, depois volta o vídeo lá que tem a operação, né, que eu passei lá. E aí a partir de agora o que eu podia fazer? Mais uma operação, né? Poderia fazer mais uma operação, mas como eu estou vindo de umas porque as 3 primeiras são vencedoras, então posso riscar uma quarta, sendo vencedora risco uma quinta e assim por diante. Mas como eu venho numa sequência ruim aí, negativa, e o psicológico da gente vai abalando, eu falei, não, eu vou esperar, como o próprio Fabrício fala, que ele aprendeu, eu não lembro com quem que ele falou lá, mas opere exercite o trade mental, que é você só olhar e falar, eu entraria aqui, meu stop aqui, meu alvo aqui, mas sem clicar, porque já vai começar a te dar uma controlar a sua ansiedade, essa necessidade do dedo nervoso de ficar clicando em botão, né? E ao mesmo tempo você consegue ir estudando. Então depois desse ponto aqui, o mercado ele desceu, né? Aqui depois que ele estopou, deixa eu arrastar para cá. Então nesse ponto aqui onde ele tirou no 0 a 0, mais uma vez o mercado cruzou para cima da nuvem, né? Marquei até essa linha aqui na hora para fazer o trade mental, como ele fala. Então aqui eu poderia colocar uma compra nesse rompimento. Ele teria pego a compra logo na sequência. O stop ficaria não onde está aí dos 10 pontos, que eu tenho a ordem configurada só para facilitar, mas eu teria que colocar o stop, na verdade, aqui embaixo desses fundos. Eita, o tamanho desse negócio. O stop deveria ficar aqui, então a entrada ficaria no rompimento aqui e o stop aqui. E essa operação aqui teria dado aí um... Por isso dá o alarme que eu coloco para mostrar que encerra o meu operacional, né? Eu não posso operar depois desse horário, da meio-dia, pois eu me limito a operar das 9 ao meio-dia. Mas enfim, entraria aqui, teria pego um take parcial, chegou quase a buscar 12 pontos, né? Não buscou e teria tirado aí na proteção aí, com alguns pontinhos também. Ver se quando ele avança aí esses níveis, ele estaria já próximo do 0 a 0, protegendo abaixo da nuvem, né? Teria saído quase no 0 a 0. Então, mais um take, um operacional que teria saído vencedor, né? Parcialmente, mas o sino existe é apenas para estudo mesmo. Depois o mercado dá uma enroscadinha aí, né? Ele dá essa consolidada aqui, vai para lá, vai para cá. Poderia, aí aguarda, né? Quando a média estiver muito lateral assim, é bom dar uma guardada, apesar que aqui também estava lateral. Mas enfim, como ele está curto, e o Fabrício fala, a gente precisa de deslocamento para poder entrar na operação, né? Então nesse ponto aqui, travou aqui, o que aconteceu? Nesse ponto aqui, ele teria dado uma outra entrada de venda, né? Porque aí ele perdeu essa região. E nesse caso aqui teríamos tomado um stop, né? Porque a entrada seria aqui e o stop ficaria acima, ficaria mais ou menos
região aqui, né? Então teríamos tomado um stop nesta entrada aqui. E aí pelo meu operacional encerraria o dia, né? Porque depois de alguns takes, quando eu tomar um stop, a gente para. Ou posso ver, dependendo do resultado que eu tiver aqui desta forma de operar, eu posso até aumentar para 2 stops seguidos para parar, né? Mas enfim, depois o mercado mais uma vez ele sobe. Aqui nesta região, né, teria dado o stop mais ou menos aqui. Aqui a entrada não seria interessante porque, tá vendo? Eu entrando aqui no rompimento desse topinho aqui, o meu take ficaria acima da linha azul ali, tá vendo? O primeiro alvo. E é uma região que eu acredito, pelos estudos que eu estou fazendo, que pode ser enroscada, que ele pode bater nessa região e voltar, né, a descer e ficar lateral. Então eu não teria feito essa entrada. Uma outra possível entrada, eu teria que aguardar, caso ele voltasse para continuasse na compra, e aguardar o rompimento desta região aqui, dessa linha vermelha aqui, ó. Então aqui sim, ó, bagunçou a tela, filha da puta. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Vou ficar o cisquinho. Oh, burro. Opa, passou. Bagunçou um pouquinho, mas faz parte, dá pra entender aí. Então aqui nessa região aqui ele não teria feito a entrada, porque teria dado take se tivesse feito, mas não teria feito porque ela estava muito próxima dessa região. Então eu precisaria aguardar ou que ela batesse e voltasse a fazer topos e fundos menores, né, descendentes. Mas nesse caso aqui ele rompeu essa região, veio aqui. Então eu posso fazer o que? Trabalhar uma ordem e colocar uma compra aqui, né, nesse topo. Tá, onde? Aqui então a gente teria feito bagunça. Deixa eu limpar aqui, né, para ficar mais fácil. Então aqui não teria feito essa região aqui. Quando ele fez isso daqui, rompendo essa região aqui consolidada, fez topo maior, fundo menor, apregoaria uma ordem aqui no rompimento desse topo e teríamos aí mais um não ficaria nos 12 pontos, né, o alvo ficaria aqui em cima, um pouco abaixo dessa outra região, que é a região que eu acredito que ele possa vir buscar, né, como eu já falei lá no começo da explicação, que é o range lá da hora, né, o movimento médio em uma hora do índice dos últimos 10 dias. Então aqui seria então mais uma entrada. E nesse momento teríamos aí já a operação atingido o primeiro alvo e já protegida parcialmente, com stop abaixo da nuvem verde, né? Que é a média de 7,9 e uma média de 72 e 89. 79, 89. Enfim, a ideia é essa daí, né? Então, após estar numa sequência muito ruim, eu peguei para dar uma espairecida, dei uma desligada no fim de semana aí, falei, não vou olhar isso, dar uma esfriada na cabeça, mas aí do nada veio a ideia de dar uma observada no gráfico. Aí eu não aguentei, fui ver os vídeos, e aí eu vi que com muitas vezes operando pelo 5R, e ele dava a inversão do Henkel numa venda, só que ainda estava embolado no 3Rs, em regiões aí sem rompimento dos pivôzinhos, né? E aí ele segurava e invertia, né? Fazia os Ws no fundo, W torto, M manco, como o pessoal fala, né? E que também funciona bem, só que para mim estava dando ruim, eu precisaria tentar filtrar melhor. E no tempo gráfico menor aqui, com os rompimentos, por hora, aparentemente, será mais interessante. Então vamos na batalha, vamos continuar na luta, para ver aí, né, o quão longe a gente consegue chegar, beleza? Então hoje finalizei o dia aí com essas 3 operações e um saldo aí de R$565. Lembrando que o day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Então tome muito cuidado, só coloque nesse mercado o dinheiro que você possa perder.
e limite sua perda. A única coisa que está sob o nosso controle é o quanto podemos perder num dia. Então aqui está o relatório de hoje. Tá vendo? Como eu falei lá das entradas equivocadas, né? Talvez eu tivesse tido uma pontuação menor nos ganhos de hoje, porém sem ter muito calor. Então a primeira entrada foi às 9h22, 25 minutos na operação, aproximadamente a 25h31. Depois segunda entrada às 10h05. Essa correu bem, 5 minutos já tinha resolvido. E a última lá às 10h19. E durou 30 minutos. Também eu podia ter evitado esse calor aí se eu tivesse aguardado um pouquinho mais, né, avaliado um fundo melhor aí. Mas o importante é que deu certo, né? Então, quem acompanha sabe que estava numa sequência ruim de stops, né? Semana passada foi triste, mas pelo menos hoje começamos aí com o pé direito. E se a gente pegar aí o mês, né? Pelo menos conseguimos no dia de hoje recuperar já o resultado da semana passada no dólar. Lembrando que ainda, devido àquela operação no índice, eu tentei operar os dois ativos simultâneos, não foi interessante, né? Porque aí ia ficar louco. Ia ficar louco aí com o índice. Então no índice lá deu um stop que comeu todo o que a gente tinha ganhado aí no dólar. Então resolvi por hora segurar só ficar no dólar, né? Para dar essas parecidas. Para quem acompanha sabe aí que antes eu operava através do setup operacional GASA, que se mostrou muito interessante e no longo prazo, só que devido à sazonalidade do mercado, né, pegamos períodos ruins que bagunçou um pouco a mente do cidadão aqui. Então eu tive que dar uma respirada, sair da zona de conforto, buscar estudar para tentar mudar alguma coisa. Então se filtrar aqui e pegar só o dólar, né? Não, só o índice não. O índice que deu prejuízo lá, que comeu que a gente ganhou do dólar. Se pegar só o dólar aqui, né? Pelo menos no dia de hoje já conseguimos dar uma recuperada aí no que foi a semana passada, que foi lamentável, né? Me precipitei, fiz operações equivocadas, mas a tempo consegui identificar aí os nossos erros. Estamos com 52% de eficiência, isso daqui tem que ficar no mínimo aí, para ficar mais interessante. Acima de 50 já é interessante, mas precisaria chegar a 60% aí, para ficar bem legal mesmo. E é o que a gente vai buscar, tentar aumentar isso daí aos poucos. E primeiro tentar acertar a mão, né? Porque não adianta eu vir aqui amanhã, pode dar tudo errado, né? Mas não vai dar não, estamos na fé, acreditando, né? Estudando bastante aí. Mas já falei demais, né? Que espero que tenha ficado claro a ideia. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Espero que com um resultado muito bom como o de hoje. Bons negócios, excelente semana aí para todos, de muito sucesso, vitória e saúde. Que Deus abençoe a todos. Abraço.